Você teria coragem de pagar o preço de um apartamento de luxo em uma garrafa de vinho? Eu sou o Saulo, especialista em vinho, certificado pela WSET. E se você é novo aqui no canal, já deixa sua inscrição, ativa o sininho. Se você já é inscrito, já deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui dos vídeos. E vamos lá, que essa é a história da garrafa de vinho mais cara do mundo. E eu não tô falando aqui da garrafa que você pode comprar, por exemplo, ou que lança todo ano, esse tipo de coisa. Eu tô falando da que já foi vendida na história. Já deixa aqui nos comentários quanto que você acha que essa garrafa custou. Mas antes de eu falar aqui do místico Romanée Conti de 1945, que foi a garrafa mais cara vendida da história, vale a pena a gente pensar um pouquinho o que faz um vinho ser tão caro? O que faz uma garrafa de vinho ser tão valorizada assim? E aí a primeira coisa é, quando a gente está falando de vinhos até $100 mais ou menos, o que realmente faz o preço dele subir é o custo dele, assim como qualquer outro produto. Se a produção é mais cara, por exemplo, se ele é colhido à mão ou se ele é colhido numa máquina, o rendimento da quantidade de uvas por hectare, então se teve muita uva por hectare ou se teve pouca uva por hectare, isso vai influenciar no preço final do produto. A embalagem, então se a garrafa é mais cara, se o rótulo é mais bonito, se a rolha é uma rolha mais cara, uma rolha de plástico, uma rolha de rosca, isso tudo influencia, assim como um produto normal, assim como se um celular tem mais memória, ele vai custar mais caro, ou se um computador tem mais processamento, ou se um carro tem um motor melhor, ele acaba custando mais caro porque custa mais caro para fabricar, são peças melhores, esse tipo de coisa. Então quando a gente está falando de vinhos mais ou menos ali até $100, $150, é mais ou menos isso. Quando a gente passa para os vinhos um pouco mais caros, aqueles que custam até $1.000, aí já começam a entrar umas coisas mais abstratas, podemos dizer assim. Então o custo de produção já não é o principal influenciador disso, porque dificilmente um vinho vai custar tanto para ser produzido. Geralmente o que vai influenciar mais nisso é a escassez do produto mesmo, a raridade, se ele é feito em uma área muito restrita, muito pequena, então são poucas garrafas que são produzidas, ou se, por exemplo, esse vinho faz parte da história do país, se Napoleão tomou ele na França numa comemoração de guerra, se ele apareceu em algum filme de cinema, ou até mesmo se algum artista apareceu tomando ele, como foi no caso do Neymar, que apareceu tomando esse vinho italiano aí. E com certeza no ano seguinte o preço dele deu uma inflacionada por causa dessa foto. Um dia eu vou ser muito rico. Mas aí quando a gente chega nos vinhos super premiums, aqueles que custam mais de 20, de 30 mil dólares, aí realmente fica uma parada muito abstrata. Fica algo muito difícil de medir, de entender. Porque não tem motivo, não importa o artista que apareça tomando, não importa o filme que esse vinho apareça, não importa o custo de produção, não importa mais nada, porque nada vai justificar o preço desse vinho ser tão caro. A rainha pode ter tomado ele e não acredito que valha os 20, 30 mil dólares. Então como que uma garrafa de vinho só chegou a ser vendida por mais de 500 mil dólares em um leilão? Isso é algo muito abstrato. E aí começa a envolver simplesmente a escassez, aquela coisa de ego, aquela coisa de eu quero ter o produto exclusivo, o que fez, além de várias outras coisas, esse vinho Romanée Conti de 1945 ter sido vendido, isso mesmo, por mais de $500 milhão. Mas vamos tentar entender por que esse vinho custou $558 mil nesse leilão da Sotheby's. Para quem não conhece, o Romanée Conti já é um vinho muito famoso. Ele é um vinho muito famoso por ser raro, por ser pouco produzido, por ter uma misticidade, por ser colhido à mão, por ter todos os luxos possíveis do mundo do vinho. Vamos tentar entender um pouquinho o conjunto do Romanée Conti. Primeira coisa, ele é cultivado em uma área super pequena, de 1,8 hectares. É uma área que não tem 200 metros por 200 metros, então acaba sendo uma região muito pequena, muito restrita. Além disso, esse vinho ele é fabricado com todo o cuidado do mundo. Então as uvas são colhidas à mão, são cuidadas como se fossem filhos, uma a uma, os cachos, com o maior amor do mundo. Então tudo isso agrega valor, por mais que não aumente tanto o custo de produção, agrega um valor para quem está comprando. Aí você vai falar, tá bom, Saulo, mas você falou que tudo isso não justifica o preço desse vinho ser tão caro. E realmente não justifica. Então, quando a gente fala do vinho mais caro do mundo, a gente está falando de uma garrafa, de um exemplar específico, que foi do ano de 1945. Esse vinho ele foi vendido num leilão em 2018 na Sotheby's. Só por estar sendo vendido num leilão, isso geralmente já gera uma inflação no preço, porque rola aquela briga de ego ali entre os compradores. Isso pode acabar fazendo o preço de um produto subir muito, simplesmente por ele estar em leilão. Eu acredito que essa foi a primeira causa desse preço ser tão alto. I bid 20. 50. 55. We have a bid of 55. A segunda causa que eu acredito que tenha influenciado muito foi o ano em questão. 1945 foi um ano muito específico para Borgonha.
Para quem não sabe, a Borgonha é a região onde está o Romanée Conti. É uma região na França que é muito famosa por produzir esse tipo de vinho. Em 1945, rolou uma geada bem forte, o que fez as uvas se contraírem muito e ficarem bem concentradas. Logo em seguida, veio um calor muito forte também, o que fez as uvas crescerem e se desenvolverem bem. Então você teve uma condição climática muito específica que gera uvas muito promissoras para um vinho que poderia ser guardado por longos anos. Isso tudo já gera um ar mais místico, já agrega valor. Por ele ter passado por essa condição tão específica de frio e calor, ele provavelmente se tornou um vinho que pode ser guardado aí por 30, 40, 50, às vezes até 100 anos, sem perder qualidade. Então isso agrega muito valor no preço final do vinho. E para mim, a terceira grande causa que fez esse vinho ser tão caro é que nesse mesmo ano que ocorreu essa condição climática tão específica, também foi o último ano em que as videiras foram usadas. O que eu quero dizer com isso? Em 1945 foi o último ano em que aquelas árvores de uvas foram usadas. Em seguida, eles cortaram todas e plantaram novas. E quem conhece um pouquinho de vinho, quem entende um pouco mais, sabe que existe uma ideia de que quanto mais antiga a árvore, melhor as frutas dela. Então você juntou árvores super antigas, que seriam seu último ano, com uma condição climática super específica, com um vinho que já é super restrito, super específico, ainda mais em um leilão. Você fez essa combinação toda e aí é claro que não tinha outro resultado a não ser o vinho mais caro do mundo. Essa garrafa foi vendida por 558 mil dólares. Traduzindo isso para valores reais hoje, dá mais ou menos uns 3 milhões de reais. Se você parar para pensar, é um apartamento na cobertura de frente para Copacabana, no Rio de Janeiro. E só para vocês ficarem sabendo aqui, a segunda garrafa mais cara do mundo foi vendida no mesmo leilão, também um Romanée Conti do mesmo ano e custou 496 mil dólares. É óbvio que com todo esse valor é possível comprar vários vinhos da Borgonha, inclusive vários Romanée Contis, ou vinhos que com certeza são muito melhores que o Romanée Conti, mas sem toda essa exclusividade, sem todo esse charme, sem toda essa história, sem todo esse auê que houve em cima dessas duas garrafas. Então uma coisa que vale a gente levar em consideração é que muitas vezes esses vinhos não são para consumo, eles são tratados como se fossem obras de arte mesmo. Então é algo que a pessoa que comprou vai colecionar, vai colocar em casa, vai colocar para expor. E eu queria saber de vocês, teria coragem de pagar $500 mil em uma garrafa de vinho? E aí, deixa aqui nos comentários. Aproveita e comenta também que tipo de vídeo você quer ver aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu like e até a próxima.